Mais uma vez, estamos entrando no seu lar com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz, uma realização do Movimento Familiar Cristão de Maceió, na TV Maceió, canal 22 da NET. Transmitido também na internet através do portal tvmaceió.tv.br. Este programa tem o desafio de levar aos telespectadores e telespectadoras da TV Maceió assuntos direcionados à família, à evangelização e também na divulgação das ações do movimento familiar cristão. No programa de hoje vamos conversar sobre o verdadeiro Natal dos cristãos, com o padre Manuel Henrique de Melo Santana, assessor eclesiástico do MFC. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje agradecendo a você, telespectador e telespectadora, pela audiência. No programa da semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversarmos sobre o Advento, o tempo do Advento. Hoje, no programa de hoje, o nosso convidado é o padre Manuel Henrique de Melo Santana, nosso orientador espiritual. Ele então vai conversar conosco neste programa sobre o Natal. Nós esperamos no Advento e agora vamos viver neste programa o Natal. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este ato simboliza para nós cristãos o nascimento da luz, da vida. Padre Manuel, qual o significado cristão do Natal? Olha, nós estamos agradecendo o gesto supremo de um Deus que desce de toda a sua majestade e se faz humano, um ser humano, nascendo inclusive nas vicissitudes humanas de uma mãe que sofre dores de parto para ter o seu filho, e numa realidade adversa, onde jamais um ser humano nasceu. Foi ali que nasceu um filho de Deus. Nos campos de Belém, não tinha ninguém por perto. Os que primeiro chegaram foram os pastores, que zelavam pelo rebanho dos seus donos, mas ali chegaram eles. Foram eles que primeiro chegaram, prestando o seu cuidado com a vida, cuidando da vida, daquela vida tão tênue, tão prematura, iniciando a sua história humana naquele lugar tão ermo, tão deserto, tão longe da história dos homens da terra. Foi ali que nasceu Jesus. Então nós celebramos o Natal tentando voltar no tempo e no espaço e lembrar as narrativas do nascimento de Jesus, sobretudo o Evangelho de Lucas, que é o que traz, o que fala do nascimento dele nos campos de Belém. É ele que fala dos pastores que deram a primeira presença, homens do campo, homens sem nenhuma participação maior na história dos grandes da terra. São eles os pequenos que se tornaram grandes naquele momento por cuidarem do Filho de Deus que acabava de nascer. E ali estavam José e Maria, o pai e a mãe daquele menino, que fizeram de tudo para dar ao menino o melhor que o ser humano pudesse receber. E realmente aquela noite que foi brilhante, que foi maravilhosa ao olhar de Deus, realmente o texto fala de coro de anjos que vem cantar a paz que desce do céu e que ali está presente, a glória de Deus que se manifesta naquele momento. No entanto, a realidade humana, ela é cruel, ela é dura, ela é profundamente ingrata. Foi ali que nasceu um ser humano, foi ali que nasceu o Filho de Deus. Isso serve para lembrar a todos nós cristãos que quando celebrarmos o Natal, não podemos jamais esquecer os pobres, os pequenos, porque o Filho de Deus, menino, nasceu como pobre, o mais pobre dos pobres. Nasceu onde ninguém jamais tinha nascido. Esse fato nos chama a atenção. E por mais bonito que nós possamos fazer o Natal, por mais brilhante e colorido que nós façamos o Natal, por mais litúrgica que seja a celebração do Natal, nós jamais podemos esquecer as cenas do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando ele fala do nascimento do menino. E podia ter nascido como Deus em lugar muito melhor, muito mais rico. Não, escolheu aquela gruta. E diz aqui o texto: o Natal é uma celebração que nos transmite profundas verdades de vida. Ao contemplarmos a gruta de Belém, descobrimos o imenso amor de Deus, que assume nossa condição humana, vindo ao mundo para nos salvar. É Deus que se humaniza,
para divinizar o homem. Coisa bela, né, Manuel? Realmente. É um mistério. É um mistério, e nós não aprofundamos devidamente o mistério da encarnação. Trabalhamos muito mais o mistério da redenção, no aspecto da morte e até da ressurreição de Jesus, e esse mistério da encarnação, que é profundamente misterioso. Como um Deus pode se tornar humano? Mas esse foi o projeto de Deus desde o começo. E tem mais. Eu ainda aceito, sou mais favorável àquela posição teológica que afirma, que explica que Deus viria para o meio dos homens, mesmo que não tivesse havido pecado. Na minha maneira de ver, na grandeza de Deus, na graça de Deus, Deus não veio até nós por causa do pecado. Isso é muito pesado, é muito difícil colocar desse lado. Para mim é muito mais alegre, mais satisfatório, é muito mais compreender o plano de Deus sobre nós, dizer que Deus veio porque havia lugar para Ele entre nós. Havia lugar para Deus no humano do ser humano, como ainda hoje há lugar no ser humano para colocar Deus. Essa via de mão dupla, de Deus que vem, do homem que vai, do homem que vem até Deus e que faz o encontro com Deus, isso constitui o mistério da encarnação, que nós ainda não aprofundamos o que ele merece de aprofundamento da nossa parte. E veja bem que esse simbolismo, essa realidade, vamos dizer assim mesmo, essa realidade da gruta marcou em cada um de nós durante todo o tempo de nossa existência. Tanto é verdade, Manuel, que com o passar dos tempos, mesmo o capital transformando o mundo, o Jesus da gruta continua presente entre nós. Vamos ver agora alguma coisa que marca o Natal, que é justamente aquelas músicas de antigamente, o pastorio, essas coisas que marcam e fazem com que a gente nunca esqueça a gruta, o menino, os carneiros, Jesus, Maria, José, os Reis Magos. Tudo isso ainda hoje permanece em nossa mente. Vamos ver essas músicas e essas fotos. Como vimos, o Natal, como falamos, ele nos traz um mundo diferenciado. Um mundo em que nós, renovados, buscamos esse Jesus, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro, que é aquele amigo que está ao nosso lado, nos ajudando
a enfrentar a escuridão, porque a caminhada, Padre Manuel, é muito difícil e muito longa. Não é só o Calvário, são vários calvários que nós passamos pela vida. E se nós não tivermos fé nesse Deus, nesse Jesus que nasce no Natal, nós não sabemos aonde ir, porque a nossa pequenez como criatura nos leva até o desespero. E temos que parar sempre, parar para uma meditação, para um instante de reconciliação, criatura e Criador. Ter a humildade de viver a vida com ética, com fraternidade. E eu estou aqui com um texto muito interessante, Padre Manuel, e passo a ler. Este Deus revelado, Jesus Cristo, marca a história. Tanto é que há um antes de Cristo e depois de Cristo. É a manifestação do grande mistério de Deus, que assume um rosto humano, já dizia o João Paulo II. Jesus, rosto humano de Deus, rosto divino do homem. Jesus não é um Deus distante, no além, mas um Deus presente, de fato, o Deus conosco. Bonito, Manuel. Vamos meditar, vamos aprofundar mais. Este mistério do Natal, grande, que a gente ainda precisa melhor compreendê-lo e melhor aprofundá-lo, ele foi vivenciado primeiramente no interior da própria comunidade cristã. O Natal do jeito que nós temos hoje não é de sempre. O Natal que nós temos como celebração litúrgica no dia 25 de dezembro, ele só aparece depois das perseguições dos imperadores romanos, a partir do século IV. E aí é que eu admiro a inteligência, a criatividade dos cristãos da época, que foram capazes de transformar uma festa pagã, que era do nascimento do rei Sol, que havia uma grande festa pagã que havia em Roma. Eles transformaram pouco a pouco aquela festa na festa do verdadeiro rei Jesus. E foi a partir dali que nós começamos a celebrar o Natal. Que ideia maravilhosa! Foi a partir deste momento e que o mistério do Natal ganhou toda uma grandeza, a ponto de nascer uma cultura do Natal na Europa. Por exemplo, o que nós temos hoje de árvore de Natal, da coroa do Advento, da vela do Natal, o que nós temos hoje de música de Natal, tudo isso nasceu naquele clima europeu, querendo mostrar a grandeza, a beleza do nascimento de Deus entre nós. Por exemplo, a música Noite Feliz nasceu por acaso, numa noite de uma igreja, quando não havia música para tocar porque o organista estava doente, e alguém compôs essa música Noite Feliz, em alemão Heilige Nacht, e essa música ganhou fama, ganhou notoriedade e chega até nós como a marca da música natalina. Noite Feliz, onde quer que ela seja tocada, ela lembra a noite de Natal. A árvore de Natal, a única árvore, o pinheiro, que não morre quando tudo em redor morre por causa do frio e da neve que se abate sobre a Europa. O pinheiro, ele fica verde, daí ele ser sinal de vida. E até o nosso Papai Noel, que é uma história real, lendária depois, e que hoje, infelizmente, partiu para o lado de lá, do lado do mercado,
vieram buscá-lo para poder ganhar dinheiro no mercado, mas ele é nosso. Então toda essa história, toda essa cultura do Natal, ela vem dessa realidade que os cristãos deixaram no mundo. Até o presépio. O presépio foi no século XIII. 1215 ou 13, Francisco de Assis quis celebrar o Natal não de maneira contemplativa apenas. Ele teve a ideia e pediu a um amigo que preparasse para ele imagens onde ele pudesse ver, ele pudesse sentir com os olhos o que foi o mistério do Natal. Daí nasceu a ideia do presépio. James, você se lembra que em nossas casas, nas casas nossas, havia sempre uma lapinha, um presépio. Que bom que se as famílias do movimento familiar cristão pudessem renovar essa prática para que o Natal não fosse apenas uma árvore de Natal em casa, sem menino Jesus, sem José, nem Maria. Quem sabe essa prática pudesse voltar. Não tenha dúvida, Padre Manuel. No segundo bloco, nós iremos dialogar mais sobre esse assunto. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz, uma iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET, uma produção do Movimento Familiar Cristão. E dando continuidade, vamos aprofundar a pergunta do Padre Manuel Henrique. Realmente seria ótimo que toda a família, toda ela, nessa época, vivenciasse as tradições. A tradição do Natal, com esses símbolos, a lapinha, bem ornamentada, a árvore de Natal. Isso faz com que haja uma alimentação, pelo menos anual, de toda a história do Natal de Jesus Cristo. E realmente, Manuel, lá em casa, desde aquela época até hoje, começou na casa de nossos pais, até hoje, nós continuamos a relembrar o Natal com a lapinha, com a árvore de Natal. Inclusive hoje eu vejo meus filhos já também com a mesma tradição. E é isso que alimenta o espírito do cristão em torno do Natal. E eu continuo aqui a ler o editorial do nosso semeador, o jornal mais sério do estado de Alagoas, telespectador. Celebrar o Natal é fazer memória desse acontecimento único que marcou para todo sempre a história da humanidade. Porém, fazer memória para atualizar no hoje da história, para dizer que este mistério é algo muito próximo de cada ser vivente, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Bonito, né, Manuel? Realmente tem um aspecto muito importante. Eu até traduziria isso num princípio. Cada vez que nós nos tornamos mais humanos, mais nós nos parecemos com Deus. É uma espécie de mistério da encarnação ao inverso. Cada vez que nós nos tornamos humanos, carinhosos, fraternos, cada vez que nós nos tornamos ternos, capazes de cuidar do outro de maneira meiga, de maneira carinhosa, nós nos pareceremos com Deus. É o mistério da encarnação ao inverso. Deus que vem e se torna humano, e ao mesmo tempo nós que nos tornamos divinos à medida que somos mais humanos aqui na Terra.
É verdade que até parece que há uma onda em contrário a tudo isso. Há muita gente que considera talvez besteira, palavras vãs, dizer que o ser humano deve ser mais humano. É como se ele se tornasse mais amolecido, menos forte na sua postura de ser. Pelo contrário, quem foi que disse que é forte aquele que grita mais alto? Quem foi que disse que é mais poderoso aquele que mais armas tem na sua cintura? Quem foi que disse que fala mais a verdade aquele que mais fala no mundo de hoje? É bom pensar nisso. Para mim, o Natal é esse mistério. É mistério nosso. É mistério que deve trabalhar o ser humano de tal maneira que ele se torne profundamente humano, sensível, solidário. E quando nós nos tivermos assim tornado, seremos iguais a Deus. É essa graça, é essa alegria, o grande mistério do Natal. Padre Manuel, com o passar do tempo, nós temos a lapinha que rememora todo o nascimento de Jesus naquela gruta, temos a árvore de Natal, temos o galo, a missa do galo. Eu pergunto, e aparece depois a ceia? É compatível Natal e ceia? Troca de presente, é compatível Natal, ceia e troca de presente entre familiares? O que é que o senhor acha? Qual a sua opinião, Padre Manuel? Olha, é compatível sim, porque a ceia se trata de uma vivência profundamente vital, existencial e por coincidência também humana. Veja que Jesus se despede de nós numa ceia, na ceia da Eucaristia. E é bom lembrar que a ceia é um lugar de muito respeito e um lugar sagrado. Eu me lembro, você deve se lembrar do nosso tempo, que à mesa nós nos sentávamos com muito respeito, pai, mãe, os irmãos, todos juntos. Jamais alguém puxava alguma palavra para confundir, para contrariar, para brigar com o outro. Jamais eu me sentei à mesa com meu pai e minha mãe sem camisa, James. Era um lugar de respeito. Jamais a gente saía antes de terminarem todos a refeição. A refeição é um lugar sagrado. É o lugar da vida. A gente sustenta a vida comendo, bebendo, né? Diferente daquele que se embriaga, daquele que se empanzina. Fazer da ceia de Natal um lugar de comelança, de tantas bebidas, como você pode ver na tela. Isso é transformar o símbolo da ceia num símbolo pagão, que não diz nada, que não tem nada, e olha a cena dos pobres que não tem um pedaço de pão para comer no seu dia a dia. Celebrar a ceia do Natal para esbanjar, para mostrar que tem, que é rico, que pode, isso não condiz com o Natal. O Natal, se você quiser fazê-lo mais próprio, mais próximo de Deus, convide os pobres para sentarem com você, ou faça uma ceia com eles, levando para eles o que você faria com você também. Eu até diria que o jejum que no tempo da Quaresma a gente faz, não é tão importante fazer simplesmente o jejum, mas aquilo que você come, deixe de comer e vá oferecer ao pobre que faz jejum todos os dias. Então a ceia tem a ver com isso. E a ideia do presente também nasceu na Europa. Há um dia na Europa em que as crianças recebem presentes. No Oriente, o grande dia do Natal não é o dia 25 de dezembro, é o dia 6 de janeiro, que é a festa dos magos. Então muda um pouco essa datação festiva do Natal, mas o mistério é o mesmo.
é Deus presente, fazendo com que a gente se torne mais humano, mais fraterno com o seu irmão. Na verdade, Padre Manuel, a conclusão que nós chegamos é que Natal é aniversário. Natal é aniversário de uma pessoa muito desejada por todos e poucos a têm como seu verdadeiro irmão. E como sendo festa de aniversário, jamais pode faltar o dono da festa, que é Jesus. Então, quando nós mostramos ali no vídeo a mesa farta e no outro vídeo aquelas crianças famintas, isso mostra o quê? A ausência de Jesus no dia do Natal, no dia do seu aniversário. Ele que deve estar presente em nós como pessoa. Então, se nós temos a alegria de comemorar o nascimento de Jesus, ele estando em nós, nós devemos comemorar dentro de um clima de harmonia e não de desarmonia espiritual. Porque se eu faço uma mesa farta e tenho certeza que lá na ponta existem pessoas que está faltando comida, eu não estou sendo justo. Eu estou sendo injusto e Jesus está ausente da minha pessoa. Não é verdade, Padre? Não é verdade. Isso pode ser feito através de gestos, de realidades bem simples. Por exemplo, em vez de colocar somente a árvore de Natal na sua casa, por mais bonita e enfeitada que ela seja e esteja, coloque também aos pés da árvore o menino Jesus. Mas como ele tem pai e mãe, coloque também José e Maria. As nossas casas de comércio, livrarias católicas, trazem as imagens do presépio. E se você quiser aumentar a lapinha chamada, o presépio, coloque as outras presenças também. Uma vez que o menino nasceu no campo, lá devem estar o boi, o burro, a ovelha e o galo, porque era meia-noite que a missa era cantada. E aí a lembrança de que o galo cantava nessa hora. É verdade que coincidência triste, né? Nós não podemos celebrar mais à meia-noite, porque o povo tem medo de sair mais tarde da noite por causa da violência. Mas o nome continua, o galo, que representa a noite em que Jesus nasceu e que ele cantou, certamente sem saber, cantando alegremente e anunciando a presença de Deus entre nós. Anunciando inclusive uma nova madrugada, uma madrugada festiva, em que anjos e querubins anunciavam a chegada do grande rei de Jesus. E uma coisa também que a gente deve atentar como cristão é que às vezes muitas pessoas, eu sou cristão, vai à missa, não sei o quê, e passa o ano todinho, não dá nenhuma esmola. Quando chega no Natal, aí vai dizer, hoje eu vou à igreja tal porque eu vou levar um presente para os pobres. Isso não tem, só para aparecer do Natal. Natal não é festa de aparência, é festa de vivência. E viver Jesus é ter Jesus e ser Jesus nas ações, todos os dias do ano. Não pode, porque é Natal, todo mundo vai ser focado, porque vai chegar ali com um presente, para tirar a foto, lá vou eu para lá. Não é, eu acho, Manuel, Padre Manuel, que não é por aí. Natal é viver verdadeiramente o aniversário do nosso Jesus, do nosso Deus. Vamos celebrar com fé, com amor, para que possamos ser fraternos durante o ano todo. Realmente você tem toda a razão. E eu fico preocupado da gente não ter a consciência de relembrar, de frisar, de fazer novamente valorizadas estas cenas de Natal, porque senão a gente vai perdendo o Natal. Já não se tem o pastoril, por exemplo. O folclore natalino desapareceu porque os mestres do folclore foram morrendo e a cidade, a prefeitura, vocês estão vendo as cenas do pastoril, que são resultado dos autos de Natal, dos autos religiosos que vêm da coroa portuguesa, da coroa espanhola até o Brasil, trouxeram isso de lá para, de maneira tão simples, singela, de maneira tão rural, são meninas do campo, músicas simples que traduzem a esperança, a alegria pelo nascimento do menino.
Nesse tempo, troque de música na sua casa. Não deixe a música de todo dia, de cada dos tempos outros. Coloque música de Natal. Faça a comunidade, faça a sua família, as crianças, sobretudo. Não deixem que elas apenas se lembrem de Papai Noel. Papai Noel é nosso, veio dos cristãos. Não é do lado de lá, não. Papai Noel é uma imagem de alguém que fazia a distribuição de presentes com as crianças que eram fiéis à sua família, aos seus pais. Papai Noel é uma lembrança da bondade inspirada pelo menino Deus que nasceu entre nós. São gestos continuadores do grande mistério do Natal, de um Deus que veio até nós para nos ensinar o caminho do bem. Então é preciso que a gente cuide muito bem para não perdermos estes valores, porque para mim Natal é um valor que não se pode perder. Para mim, como eu disse já em certa feita, eu não tenho a graça de ter a esperança de um ano novo, melhor e feliz, se eu não tiver celebrado bem o Natal. Para eu poder dizer a você, feliz ano novo, que logo mais haveremos de dizer, eu preciso dizer primeiramente a você que você tenha um feliz e um santo Natal. Padre Manuel, eu aqui, concluindo aqui o texto do editorial de O Semeador, diz o seguinte, com relação ao verdadeiro Natal cristão realmente. Ora, aí está o verdadeiro sentido do Natal. Jesus Cristo, o Natal de Deus. Sem ele, não há por que celebrar este período. As confraternizações, as partilhas de presentes, os gestos de caridade adquirem um sentido quando se coloca Jesus como o centro, pois ele é quem deve ser celebrado no Natal. Feito assim, contemplar-se-á o verdadeiro Natal, que é o que nós estamos discutindo aqui. E é interessante, eu me lembro aqui, eu estudei no Rio de Janeiro, no seminário do Rio de Janeiro, lá no seminário São José, no Rio Comprido, e eu me lembro do último dia do ano, 31 de dezembro, nas confraternizações que todo mundo faz, nos bares, nos restaurantes da cidade, coisa bonita, alegre, despedida até, que todos fazem do ano velho que está terminando, e esperanças para o ano novo. Há uma coisa muito bonita que eu ainda observo e espero que o nosso povo, quanto mais simples, mais eles fazem isso. Quem é que no Natal não tem o gosto, o prazer de ter uma roupa nova? Quem é que no Natal não pinta de novo a sua casa? O que é que está por trás desses gestos tão simples? Buscando a novidade, buscando o novo, a renovação. Quer dizer, eu quero a minha roupa, que não é a roupa, eu quero eu novo, eu renovado, eu quero a minha casa, eu quero um mundo renovado. E é o Natal que me dá a chance de celebrar e de esperar por isso. Eu quero que o mundo seja novo. E lá no Rio de Janeiro, eu me lembro, os papéis picados que descem das janelas dos altos edifícios, os papéis do ano que vai terminando, jogados fora, para que, enfim, logo em seguida, no dia seguinte, a gente possa começar um ano novo com ele, com Jesus, que acaba de nascer entre nós. Interessante que quando você falou aí, retornando lá atrás ao seu Rio de Janeiro, eu me lembro do meu Junqueiro, onde eu fui criado em alguns momentos da minha vida. Duas datas me marcaram. O dia da padroeira, a melhor roupa. E aqueles carros vinham dos sítios para comemorar a festa da padroeira. E era uma festa linda. Todo mundo renovado, alegre, sorridente, a cidade, roupa nova, sapato novo, gente com calo nos pés, rua acima, rua abaixo, o barco, a sombrinha, a onda,
tanta coisa bonita, Manuel. Na praça da cidade. Na praça da cidade. Na praça da Matriz, em geral. Na praça da Matriz, lá em Junqueiro. E que coisa linda. A outra data, Manuel, era o Natal. Todo mundo nas suas casas, no mesmo Junqueiro. Todo mundo também de roupa nova, sapato novo, meia nova. Todo mundo conversando, se agregando às famílias, e os carros chegando. Aí o sino badalava a primeira chamada, e já dizia o meu tio João Tavares: gente, se prepara, está na hora da missa. Todo mundo nas portas de casa, realmente. Olha, a primeira badalada, daqui a pouco, 10 minutos depois, ou 15, já vinha a segunda badalada, a última já estava a caminho da igreja, missa campal, missa linda. E quando o dia encerrava, começava o outro dia, e a gente voltava para casa abençoado. É essa renovação, Manuel, que nós devemos ter no Natal. Nós não podemos vestir a roupa nova somente. Temos que ser novos, pelo menos espiritualmente, para renovar a nossa vida. Porque nós vamos comemorar o nascimento de Jesus, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que deu a vida por nós. E a esse cidadão, toda a honra e toda a glória. Não é mesmo, Manuel? Não, realmente é. Como a liturgia, como o aspecto religioso, faz parte da vida. E da vida, até eu diria, mítica, faz parte do mito do eterno retorno, do eterno começar. A gente precisa até celebrar o fim, no caso, final de um ano, mas celebrar o fim com a expectativa, com a certeza de que a gente está nascendo para começar tudo de novo no primeiro dia do ano, que logo mais estará surgindo. E, Manuel, eu trago aqui a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, com aquela fé profunda, inabalável, ele diz: irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Essa grandiosidade de expressão de Paulo, nós devemos comemorar com toda a fé, com toda a força, o Natal de Jesus, porque é esse Deus que Paulo amou e que nos encaminhou a amá-lo também. Porque um Natal sem Jesus presente, sem renovação, é um Natal vazio. Vazio, e vai levar o que para o ano que vem? Qual é a esperança que a gente tem de saber que o dia 1º de janeiro vai ser diferente? Se a gente não tem nada de novo, não renovou nada em sua vida, não deixou que nada de novo ou alguém entrasse para renovar a sua vida. Realmente é a grande contradição do Natal vazio, do Natal pagão, do Natal daqueles que não se lembram do menino que nasceu. Celebram o Natal sem a presença do aniversariante. É o resultado de tudo aquilo que a gente vê de vão, de vazio, de sem sentido, sem significado. Por isso que os cristãos são chamados a viver e chamados a proclamar que o Natal ainda tem vez, de que o Natal é a melhor experiência, é a melhor prova que a gente pode ter no final de um ano. Quando a gente vai chegando cansado, quando o tempo vai mandando que a gente tenha um pouco de descanso, quando a gente vai relembrando o que passou no ano, nem sempre coisas boas, nada melhor do que amanhecer num ano novo, tendo a esperança de que tudo pode ser bem diferente. Realmente, Manuel, no programa de hoje nós procuramos focalizar justamente esse Natal. E você, telespectador, tenha essa certeza, vivencie o seu Cristo. Nós não podemos fazer sempre a mesma coisa e depois esperar resultado diferente. Isso é burrice. Em outras palavras, é burrice. Você tem que crer. E é crendo, agindo com ação mesmo forte, é que você poderá alcançar os seus objetivos. E o Natal,
a Bíblia, a igreja, nos traz justamente para nos dando uma oportunidade para que possamos nos renovar. E essa renovação vai fazer com que nós crescemos ainda mais e nos aproximemos do próximo, do irmão que está necessitado e precisa de nós. E fazendo isso, nós estamos vivendo o Cristo e estamos com o próprio Cristo. Manuel, eu gostaria que nesses minutos finais você comece dessa a sua mensagem final de Natal no verdadeiro sentido do Natal cristão. Olha, eu me lembro aqui de Nossa Senhora. Maria é um dos personagens importantes do Natal. Aliás, nem haveria Natal se não fosse a presença de Maria quando deu o seu sim ao anjo, a Deus, para que o mistério acontecesse. Eu me lembro dela quando disse que o seu Deus é aquele que fez maravilhas no passado e continua fazendo com o seu povo. Mas também ela disse que o Deus dela é aquele que vai fazer derrubar os poderosos de seus tronos e vai elevar os humildes à dignidade que eles merecem. Então é nessa esperança que eu desejo que você tenha um Feliz Natal. E quando você abraçar alguém e desejar um Feliz Natal, lembre-se que você está desejando o melhor para o seu irmão, que ele seja de fato feliz. Eu aproveito também para desejar a você, meu caro telespectador, primeiro, nosso muito obrigado por nos ter aturado durante esses meses aqui. E, em segundo lugar, desejar um Feliz Natal. Mas um Feliz Natal de um verdadeiro Natal. Celebre o seu Natal na sua casa, com sua família, com seus filhos. Passe para os seus filhos justamente esse sentido de Natal, porque o nosso objetivo hoje aqui foi de realmente trazer para o telespectador essa mensagem de Natal verdadeiro, deixando presente em si e no próximo, e na ceia e em todos os momentos, o verdadeiro amor, a ética e, finalmente, a felicidade. Porque quem tem fé, quem ama, é feliz. Um Feliz Natal e que vocês tenham todos um venturoso e próspero 2015. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do Padre Manuel Henrique, a quem eu convido para fazer a bênção final do programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a você, telespectador e telespectadora da TV Maceió, por ter nos aturado durante esses minutos. Muito obrigado. Natal é tempo de alegria, de ver a paz e a harmonia em nossas famílias com nossos irmãos. Também é tempo de esperança, com amor a gente alcança uma vida sempre em comunhão. E quando o menino chegar, vai encontrar os pobres com fome, vivendo a injustiça dos homens, sem lugar para morar. E nós poderemos fazer um Natal de paz e alegria, sem fome, sem injustiça. É assim que o menino quer ver. Ainda é tempo de pensar em fazer um Natal solidário, praticando a partilha do pão, levando aos pobres a alegria, o amor a cada família e a esperança em seus corações. O Natal já vem chegando e a cidade preparando suas luzes para iluminar.
Ele vem anunciando que o menino está chegando, já é tempo